Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast tão gostoso de gravar, não é? Como Sim. estão? Olá, bom dia aqui, né? Nesse É. momento da gravação. Bom dia, Lu, bom dia, Pati. Eu tô bem, e vocês? Tudo bem também. Bom dia, meninas. A gente se reunindo agora, né? Semanalmente, online. Tá sendo muito gostoso gravar esses episódios. E a gente vai começar agora com um tema quente, que quem vai introduzir Pauta Luciana. Falta quente. Uma pauta O bom- quente que eu espero que vocês, ao escutar esse episódio, né, de um debate, né, de uma discussão, do que simplesmente transmitir uma informação. Então vamos lá, Lu, fala aí. Exatamente. A pauta é quente. O bom da gente estar gravando toda semana agora é que a gente consegue pegar os temas que estão ali no momento, né, para falar sobre eles. E hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem, que saiu ontem o tema, né, depois da prova, e já tem causado polêmica por aí, e nós vamos discutir a respeito. Então, o tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil. E aí, a hora que eu vi esse tema, eu já achei incrível e coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de pergunta que rendeu, gente, rendeu de tudo que vocês possam imaginar. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas eu vou ler aqui só um pedacinho para introduzir aqui a nossa conversa. Eu fui atrás, né, do que a Organização Internacional do Trabalho fala sobre esse trabalho de cuidado. Então, ele é dividido aqui em dois tipos de trabalho, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ele se divide em cuidado direto, que seria alimentar, cuidar de alguém que esteja doente ou incapaz ou necessitado, e ensinar, o ato de ensinar qualquer coisa, ensinar uma criança a fazer alguma coisa, ensinar alguém a ler, a escrever, ensinar também é um trabalho de cuidado. E o segundo grupo seria limpar, cozinhar, lavar roupa, executar todas as funções que são necessárias para um cuidado ou indireto, são importantes para manter uma estrutura social. Então, quando a gente lê isso, você fala, cara, é um trabalho intenso e a gente faz muito, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso, eu falei, as pessoas acham que às vezes, por a gente trabalhar em casa, ou enfim, qualquer mulher que seja, aqui eu vou falar mulher, e aí não estou usando mulher como a feminista radical, levantando bandeira, não é isso, mas o quanto a gente faz tudo isso, e muitas vezes trabalha fora, ou se não trabalha fora, faz isso tudo, e além disso tudo, ainda tem uma carga mental gigante, porque você pode não estar fazendo nesse momento, mas quem aqui nunca foi dormir pensando no que tem que fazer no dia seguinte, seja o mercado, seja a lancheira do filho, seja o que vai fazer de comida, seja se eu tenho um compromisso, eu vou ter uma viagem de trabalho, como que eu vou organizar para que minha casa continue funcionando sem eu estar presente? Se eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que planejar os 15 dias que eu vou ficar afastada ou incapacitada, como que o resto vai funcionar? Gente, conheço aqui, eu posso contar nos dedos de uma mão só, se eu conheço algum homem que pensaria em tudo isso. Não. E aí agora eu deixo vocês discutirem depois dessa introdução toda. Jogou a batata Introdução quente. Joguei a batata. Quente, quente, quente. É verdade. Vamos lá, Você já- Pati, você quer Vou fazer dar uma sua continuidade colocação? aqui na introdução quente da Lu. É verdade, essa preocupação, esse cuidado, toda essa noção dessa responsabilidade que a gente abraça, somos nós mesmos, mulheres que abraçamos. É muito raro um homem que abrace tudo isso. E você me fez lembrar agora, logo que eu me formei em letras, eu fui dar aula, né? Até isso a gente comentava assim, nossa, dá aula, parece que você não está trabalhando. Pronto, você só trabalha, não parece nem que é trabalho, né? E também está lá incluso como um serviço de cuidado, que é o ensinar. Bom, enfim. Aí me inscrevi para dar aula no estado, e aí chega o bendito dia da atribuição de aulas. E eles vão chamando, né? Não sei se ainda é assim, mas na época era, por matéria, por cadeira, né?
E eu sou professora de língua portuguesa. Todas as vezes que chegava a professora, que era língua portuguesa, era o que mais demorava para escolher. E a matemática ia rápido. Eu lembro perfeitamente dessa conversa. Aí algumas meninas lá comigo falaram assim, gente, por que que será e geralmente e os homens escolhiam rapidinho as aulas e as mulheres demoravam mais. Eu falei assim, ah, mas é lógico, né? Para mim aquilo estava óbvio. O homem não precisa ficar pensando em muito, ele só quer saber se ele quer. A gente tem que pensar se é perto da nossa casa, se vai dar tempo de levar a criança para a escola, se tiver que dividir entre duas escolas, se vai ser na mesma escola que o nosso filho estuda, se não estuda. A gente tem que pensar em muitas coisas. A gente vai trabalhar, então demora mais. Se é perigoso, se não é perigoso, né? Coisas assim que a gente tem uma preocupação maior com o cuidado nosso e das pessoas que vão estar envolvidas ali com a nossa ausência. Então demorava muito mais. E olha que na época eu não era mãe, eu não era casada, mas eu, por ser mulher, eu observava tudo isso. Eu observava minha mãe, que ela precisava dispensar em muitas coisas, como a Lu falou, né? Pra quando você tem uma licença médica, alguma coisa, uma viagem, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pensar em toda uma equipe de pessoas que muitas vezes são amigas, nunca, dificilmente são homens também. É amiga, cunhada, irmã, mãe, para ajudar a gente naquela ausência. Então, assim, por quê, né? Por que que somos nós que abraçamos tudo, né? De onde vem tudo isso? E, e, e como que a gente faz, né? O tema é assim, é os desafios para enfrentar essa invisibilidade, né? Por que que você vê, é tão invisível que a gente precisa falar, mostrar, senão ninguém vê. Por que será que ninguém Sim, vê? né, um pouquinho antes de entrar aqui, que é assim, pelo menos eu penso assim, né, que o cuidado, né, essa facilidade para o cuidar, ele é feminina, né? Mas por que que ficou tão sobrecarregado? Ficou só para nós, né? Que na ancestralidade, eu acho que isso era exercido em, em tribos, né? As pessoas faziam juntas isso, né? As mulheres faziam esse trabalho de cuidado, enquanto a parte masculina, ela ia lá, a caça e tudo, e existia como é que eu vou dizer assim, historicamente falando, existiam os papéis muito bem definidos, né? Precisou, depois das guerras todas, aí entrar nesse mercado de trabalho e juntar o mercado de trabalho mais o ato de cuidar. E isso foi ficando assim, tão do dia a dia, tão cotidiano, que fica invisível. Fica invisível, né? Porque foi se sobrepondo funções e mais funções para a gente. E a gente, por talvez essa questão assim de a gente estar sempre se achando um pouco menor que a força masculina, que a provedora e etc e tal, mesmo quando a gente também provê, eu acho que a gente se vê nesse lugar de ter que fazer sempre um pouco mais. E a gente vai ficando. E a gente vai ficando ali, né? E eu fico vendo também que hoje parece que a força feminina ela não se junta, né? Ela compete, parece que é criado esse lugar de competição para que a gente se mantenha nele, né? Me parece que isso aí sempre vai aumentando, aumentando, a gente não se junta e tudo aquilo que é feito todo dia, ele é invisível. E como mudar isso, né? E a gente falando aqui também tem mulheres que abdicam da sua carreira, das suas vontades para cuidar, talvez aí de um familiar idoso, para cuidar de uma criança, né? Às vezes não é nem que ela queira tanto aquilo, mas você coloca ali num peso, quem que ganha mais, quem que ganha menos? Tem É, muito essa questão do ganhar financeiro, né? Então, sim, como o salário masculino é maior, quem que precisa abrir mão, sim. né? Se alguém precisar abrir mão, é a mulher. E quando ela não abre mão, ela junta, então ela se obriga a estar ali juntando todas as funções para que ela não precise abrir mão da vida dela. E hoje, no mundo moderno, a gente tem mulheres aí cuidando financeiramente com sim. aposentadoria
né? Às vezes aquela Cuida avó financeiramente. cuida daquele bando de pessoas ali na casa dela, isso, né? Sim. Falando aí de periferia, com aquela aposentadoria dela, ela cuida de todo mundo. Então, assim, é nuance para todo lado. Se a gente pensar nesse lugar da mulher, falando do nosso trabalho de educação parental, como que a gente traz para essa força feminina que ela tenha paciência, que ela esteja com um bom ânimo ali para cuidar desse filho aí positivamente. É muito difícil, né? É muito difícil. Imagina. Parece que a Você gente já está está falando uma coisa pro sobrecarregada. vento, né? Você está sobrecarregado. E É. realmente é E uma aí, questão aí. educação parental, me veio uma outra coisa que muitas vezes as mães, né, as mulheres, se veem responsáveis em cuidar até da relação do pai com o filho. A gente não só se preocupa em ler, estudar um pouco mais, em buscar alguém que traga outra perspectiva para a gente cuidar dos nossos filhos, mas também como que eu faço para falar para o meu marido, para ajudar o meu marido, porque ele não entende, ele continua sendo grosseiro com o meu filho, ele continua batendo, ele continua. Então, assim, a gente ainda se sente responsável de cuidar não só da alimentação, da saúde, né, da segurança, se eles estão ali levando tudo que precisa levar, mas também da relação. Então, parece que Sim. quanto mais a gente descobre coisas importantes na educação, enfim, né, mais a gente aumenta o nosso leque. Mas Exato. ninguém pega nada para si. Ninguém fala assim, tô vendo que você tá um pouquinho, deixa eu pegar um pouquinho para mim. Não. Na nossa Né? prática, a gente vê isso, né, meninas? Que A gente é a muito gente isso. atende mães, né? Mães. E aí, para o pai vir, é aquela, né? Tem que ter Nossa, um jogo de cintura da mãe ali. Até nisso, né? A gente até vê nisso. essa força feminina de querer o bem-estar de todos, né? É. E eu acho que o nosso papel, principalmente, né? Porque a gente não quer aqui inverter papéis, não é Não, isso. não. Né? E aqui ninguém aqui está falando de que Longe. então a mulher tem que deixar o mercado de trabalho para cuidar da casa, não é nada disso, gente, zero isso. Mas eu começo a perceber que a nossa geração já tem melhorado, assim. E aí eu posso contar experiências pessoais minhas, por exemplo, ajuda, não faz, tal. E aí, num momento ali de estresse, né, feminino, que quase não acontece, né, gente? Imagina falar sobre isso. Eu lembro dessa frase, ele virou para mim e falou assim: mas eu não vejo tudo isso que você está me pedindo. Eu não vejo que eu preciso pegar este copo e colocar na mesa, porque na minha casa eu nunca precisei fazer nada. Porque eu chegava da escola e eu entrava, e quando eu virava para trás, as coisas já estavam. Então, para ele, este era o normal. Falei, então, mas deixa eu te contar uma coisa. Agora a gente casou, essa fada mágica não veio junto. Aqui não tem. Então, se você não pegar a roupa suja do banheiro e colocar no cesto, ela não vai parar lá magicamente. E eu nem estou pedindo aqui para você lavar a roupa, eu só estou pedindo para você pegar essa roupa e levar até o cesto. E já me ajuda. Né? Então, assim, acho que é da gente começar a trazer para eles essa reflexão de que somos uma equipe, a casa funciona porque está todo mundo que mora nela funcionando. E aí, por exemplo, aqui em casa, eu confesso para vocês que melhorou muito depois da pandemia. Porque quando ele se viu 24 horas no sistema casa, Exato. ele viu como que funcionava. Porque as coisas só tem comida para comer porque eu fiz. Só tem coisa para eu cozinhar porque eu fui no mercado. Só tem a roupa para você vestir no dia seguinte porque alguém lavou e alguém estendeu a roupa, e alguém dobrou e guardou no lugar. Antes Porque disso, você foi comprar. exatamente, comprei a roupa, comprei o sabão para lavar. Então, assim, é um sistema que muitas vezes eles não param para pensar. E a gente já está tão acostumada, vai fazendo no automático. E vai Não me e aí chega uma hora custa. que você fala, nossa, gente, eu tô tão cansada. Por A gente quê? começa Porque eu assim, esqueci de né? comprar o lava. E a gente só vai acumulando. Então, assim, eu acho que, principalmente hoje, o nosso trabalho, quando a gente levanta essa discussão, eu percebo que muitos homens não param para pensar nisso e não param, às vezes, não é por maldade mesmo, é Não. porque já estão acostumados e sempre funcionou. É o Como sistema, a né? Sandrinha falou, agora a gente está começando a Ninguém falar nunca por se que está queixou. pesado, por que está incomodando.
E aí eu acho que as coisas tendem a Uhum. melhorar, sabe, gente? Eu fiquei muito feliz com esse tema, porque eu fico imaginando esses jovens já parando para pensar nesse assunto. Eu fiquei muito feliz de levantar essa discussão. Também. Hoje, se eu trabalhasse numa escola, eu levaria este tema para ser discutido em sala de aula, para Com trocar certeza. mesmo, sabe? Para levantar a importância de tudo isso que tem, ó. Pensa na sua casa, quem que faz a maior parte das coisas? Vamos supor que seja a mulher ou de repente é o homem, essa pessoa que faz É. todo esse trabalho não remunerado sem fazer, o que acontece? É só essa pergunta, faz a redação aí. Vamos ver. Gente, não vai longe. Veio um flash aqui na minha cabeça, né? Minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela tá ficando idosa, ela tá se adoentando. Isso porque a minha mãe, assim, ela sempre trabalhou em casa, né? Teve função externa. Mas ela cuidou dos netos para que a gente pudesse trabalhar. E agora, com a idade dela, que vem se avançando, alguns problemas de saúde, né? Assim, há um mover de várias pessoas, né? Então, assim, como que é isso, né? É. Como que se substitui isso? Como que uma pessoa adulta não consegue cuidar das coisas dela? Porque ela é do outro Então, sexo, né? exato. Porque Como? você vê, ela. E aí, ver esse nosso também, de mãe, de mulher, de apresentar para essas criaturas do outro sexo que não, sim, você é capaz de cuidar das suas coisas. Hum, Mas parece que existe uma cobrança, né? Nossa mesmo. Nossa, que lugar é esse nosso que diz que eu tenho que fazer tudo? Porque senão vão me criticar, vão falar que eu não sou boa o suficiente, né? Você vê, né? Tanto de coisa que ela fazia, né? Porque ela fazia tudo para cuidar de todo mundo, que ficaria muito mais leve se cada um cuidasse da sua própria coisa, do seu próprio, né? Simples Da sua assim, gente. própria cuidado de si, Roupa, gente, comida, cuidado pessoal, né? né? E aí pensar assim, a casa de todo mundo, então quanto que eu posso contribuir e tudo mais. Mas você vê, é tão. Ela acostuma, né? As mulheres que já acostumaram, elas nem sabem fazer de outro jeito, né? E tem muita essa coisa, não, é que eu gosto que se faça do meu jeito, eu não gosto que ele faz. Então, assim, acaba sendo esse o discurso, e que os mais jovens se apoiam nisso também para não contribuir, o que a gente vê muito assim, né? As mulheres da família, quando tem aqueles almoços, de reunir todo mundo, normalmente são as mulheres que vão cozinhar, são elas que depois de cozinhar ainda limpa e organiza, enquanto eles estão lá jogando conversa fora, assistindo uma TVzinha. Isso vem assim sempre acontecendo em todos os lares. As crianças veem isso, os adolescentes veem isso, para eles é normal. Aí quando eles vão lá, né, casar, e a menina que viu igual, ela vai falar assim, ué, mas eu não. Cadê a fada que faz as coisas aqui pra gente? Os dois esperam fada. A fada não vem pra ninguém. Pra quem que acaba. Aí a menina fala assim: bom, mas eu sempre vi a minha mãe, eu sempre vi a minha avó, era minha tia, então acho que deve ser eu mesma, né? Vou eu. Ai, É meninas, porque se muito a gente profundo pensar isso. por um lado também, por que que eu preciso desse lugar que só eu faço e que só eu faço com perfeição? O que que isso quer É, dizer para nós? São é, questões, né? isso. O que que Isso isso dá quer também dizer? Com Então, e certeza. aí. Não é? E aí é uma coisa, o amor que a gente doa tanto, né? Que eu até anotei aqui para não esquecer, até Uhum. eu falei para vocês, que um dos desafios muito grandes da gente falar desse trabalho invisível, que ele é feito para ficar invisível mesmo, porque a gente faz porque a gente ama, não é porque me obrigaram. Afinal de contas, eu sou mãe, o amor da mãe é incondicional, a mãe nasceu para cuidar, isso é a natureza dela. Então, se você não tem vontade de fazer, se você não quer, se você reclama, poxa vida, acho que eu não amo o suficiente, né? Olha que coisa feia. Então a gente nem quer falar, porque afinal de contas parece que você está atacando na cara, e não é que você está atacando na cara, você só está querendo que fique visível o negócio que você está fazendo que está cansando, mas você não faz por quê? Porque é o amor.
né? Então essa coisa romântica de que a mulher ela tem esse amor natural para doar e que eu vou fazer tudo por você e depois você vai fazer tudo para mim também. Eu faço tudo isso por meu marido faz isso por mim. E aí se não faz, quem que vai suprir a nossa carência? Ninguém é a gente mesmo, né? E aí a gente fica nesse lugar carente, por isso que a gente às vezes não quer sair, não quer abrir mão daquela postura de ser a responsável lá, né, a matriarca, vamos dizer assim, a dona da cozinha, a dona da casa, porque é ali que a gente é reconhecida, porque o nosso amor, o nosso valor, a gente não vê em outro lugar. Então isso é muito forte, sabe? É muito forte e é muito importante, eu acredito nisso, né? Até a Lu também trouxe essa importância que a gente tem esses espaços de discussão dentro das escolas e também nas nossas casas. A gente precisa questionar, sabe? Dar oportunidade para as crianças, os adolescentes questionarem esses papéis. Por quê? Vou contar uma historinha para vocês também que aconteceu na escola, para você como desde pequenininho eles já observam as coisas, né? Na brincadeira de casinha, normalmente vai lá, as meninas, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, elas vão representar aquilo que elas veem em casa. As meninas cuidando e os meninos brincando de carrinho, voando com o carrinho. Aí, um dos meninos queriam brincar de casinha e ele quis cozinhar. E aí, um menino falou pra ele assim: Não, mas homem não cozinha. Ele falou assim: Ah, mas por quê? Porque o meu pai ele faz bolo lá em casa, então eu quero fazer bolo aqui também. E aí começou o debate, né, entre as crianças, eu só escutando. Aí eu falei, é verdade. Aí um falou assim, ah, mas é verdade, meu pai também lavava. Então, alguns lares, eles viam, algumas crianças viam homens realizando essa tarefa de cuidado. Então, eles começaram então, a gente proporcionar, sabe, nas brincadeiras, eles vão questionar, vai trazer essas discussões, é uma oportunidade. Um filme, uma história, né, que você conta para problematizar isso. Isso eu acho uma questão muito importante, porque enquanto as mulheres estiverem cansadas, sobrecarregadas e sofrendo, crianças e adolescentes também vão estar sofrendo. Porque vai ser em cima delas que a gente acaba descarregando, é ou não é, meninas? Exatamente. E a Sandrinha trouxe muito legal isso, né? Porque que nem a gente está se propondo e trazendo o nosso podcast para as pessoas para divulgar também o nosso trabalho, qual que é o nosso papel dentro das Uhum. famílias, né? Então, assim, na maioria dos atendimentos que a gente realiza, a gente percebe muito a mulher muito sobrecarregada e cansada, e às vezes não conseguindo conduzir da maneira que ela gostaria a educação dos filhos ou tendo algum problema de relacionamento dentro da casa. E a gente sempre fala isso aqui, né? Em quase todos os episódios a gente acaba caindo na comunicação, o quanto as coisas Todos. seriam mais fáceis nas casas se a comunicação fosse mais assertiva e mais frequente, onde eu consiga conversar sem brigar sobre assuntos que estão complicados ou sendo difíceis, enfim. Então, eu acredito que essa é uma ótima oportunidade da gente trazer esse tipo de questionamento. Então, vamos pegar um tema que aconteceu agora, que está todo mundo falando. Hoje vai Fresquinho, falar em né? todos os jornais, está fresquinho. Olha, falaram na escola alguma coisa? Se falou na escola, já ótimo, a criança e o adolescente já vai chegar em casa com o assunto quente para conversar. Se não falou, vamos falar sobre isso hoje no jantar? Vamos conversar? Pergunta para o É, pai, olha, se você fosse fazer a redação do Enem, o que que você ia falar? Pergunta para o filho, pergunta para é, tudo este assunto. Dali vocês vão tirar um monte de coisa que vai agregar para todo mundo. E vai levar, e se ele não teve na escola, ele vai levar uma hora para a escola e vai conversar com alguém sobre aquilo. E a gente vai trazendo esse tipo de discussão que eu acho que é indispensável, é necessária. É a muito saúde, necessário, né? E né? porque É, a saúde da mulher, a gente entra aí, né, de novo, né? Porque assim, a gente começa a pensar que, queira ou não, a mulher ela ocupa espaços que ela precisa estar saudável para. E como que você vai estar saudável nessa sobrecarga? Para é, exercer o papel exatamente. feminino. Como que você vai cuidar se você não está sendo cuidada, né? Quem cuida de quem cuida? A gente não tem tempo, às vezes, de ir numa consulta. Não tem Olha, eu tempo, às fui vezes você hoje está no tão, médico, tão aquela lista de afim de ir, exames, a gente não tem nem tempo. né?
Não tá a fim de ir. E a gente tá falando aqui, ainda eu falo que a gente, graças a Deus, né, tem alguns privilégios. Tem mulheres aí que elas realmente elas saem de madrugada, levam o filho correndo para alguma creche, quando tem perto da casa dela, anda não sei quantas horas de metrô ou ônibus para poder trabalhar, para depois voltar para a casa dela. Cadê a infraestrutura para ajudar essa pessoa, né? Eu acho que daí também entra em questão de política pública, um monte de coisa é assunto que dá pano para manga, né? Exatamente, porque quando a gente começa a pensar nesse trabalho de cuidado que é tudo isso, e a gente começa a sair exatamente igual a Sandrinha falou, numa mãe que vive essa realidade difícil de ter que conciliar a sobrevivência com o trabalho de cuidar. Imagina uma mulher que, por exemplo, hoje vive numa situação de violência doméstica, realizando, e ela se submete a estar nessa situação de violência, porque se ela cortar este ciclo, ela não tem como sobreviver, porque ela não é remunerada, ela não tem experiência, ela vai separar do marido que bate nela e ela vai comer como e alimentar os filhos amanhã. Exato. Então é uma discussão infinita. Eu acho que ela é necessária, né? Para que a gente comece a entender como que funciona, o quanto a gente consegue valorizar e como valorizar. Se ele não é valorizado financeiramente, ele precisa ser valorizado de outro jeito. Então, se na minha casa hoje quem cuida desse papel principal de cuidado é essa pessoa, o que os outros podem fazer para ajudar? Ou cada um assume um pouquinho esse papel do cuidado. E aí cada casa vai entender e vai, né, se dividir ali no trabalho do cuidado, o que é mais adequado para cada um. Cada casa é uma casa, a gente sempre fala isso, não existe fórmula mágica para nada, mas é uma discussão que precisa acontecer, é uma coisa que a gente precisa olhar de verdade para isso, né? Com Precisa certeza, sim, olhar com responsabilidade, né? Sim. porque esses trabalhos Esse é o nosso invisíveis convite, aí, né, meninas? eles são invisíveis, mas eles são extremamente importantes, né? Extremamente importantes. Invisíveis E até eles ficar só um se dia sem tornam fazer, né? visíveis. É exatamente isso. Eles se tornam visíveis quando você deixa de fazer, né? Se Exato. você deixa de cuidar da criança que precisa de cuidado. Todo mundo repara, né? Uma criança que não está cuidada. Nossa, cadê a mãe dessa criança? Mas quando você tá ali cuidando, ninguém tá reparando. A casa que ficou suja de repente, né? E é isso. Eu acho que a gente precisa valorizar também. Começar por nós, valorizando cada minuto do nosso trabalho, valorizarmos nós entre si, né? A Sandrinha trouxe muito, eu achei muito pertinente, né? Falar às vezes dessa competição que a gente entra, uma acusando a outra, uma querendo ser, né, mais dedicada que a outra. Não, acho que a gente precisa valorizar a gente entre si. E também despertar essa discussão, esse olhar para as nossas crianças, nossos adolescentes. Isso aí realmente é dentro da nossa casa, da nossa família. Começa Sim, por aí, né? exatamente. É isso, esse é nosso convite, meninas. Foi muito bom o papo de hoje, né? Dá pano para Muito manga bom. e ficaríamos Foi, aqui horas. É exatamente. E Exatamente. Mas a reflexão. A gente tem que gente não tem encerrar. resposta, a gente isso. está refletindo, né? Exatamente. É E isso nós aí. aqui, como educadoras parentais, a gente pede isso, né? Comece a perceber o quanto esse trabalho de cuidado tem interferido nas relações da sua família, no bem-estar de Também todo está todo mundo, mundo, né? exatamente. Para todo mundo, é da família, não é só para uma pessoa. Só parar para pensar nisso já tá É, E valendo a se a gente pena. pensar, né, dá. meninas, que assim, quando a família, ela é o que sustenta a humanidade, né? As pessoas são constituídas dentro da família. E como que tá isso, né? Você vê como uma coisa muito ligada na outra, né? Como que tá essa mulher, como é que tá essa família e como é que tá esse mundo, né? Então tem muita coisa aí para Exatamente. a gente perceber. E de vocês, depois dessa perguntinha, para aí para pensar e deixa para gente um comentário que vamos adorar ler todos. Exatamente. Com certeza. E até o Até próximo, a Obrigada, então, próxima. Um meninas. meninas. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até. Tchau, tchau, tchau.